Olá a todos, bem-vindos ao podcast da Bosch. Estamos numa temporada dedicada à inteligência artificial. Eu sou o Ruben Marques, sou o Product Owner de Mobile Apps na divisão de Home Comfort. Hoje vou ser o moderador deste episódio que é totalmente dedicado à ética. Comigo tenho o David Carvalhão. O David é um empreendedor, já criou ou co-criou cerca de 26 startups. Já submeteu várias patentes tecnológicas, Business Angel, e recentemente editaste um livro, Inteligência Artificial para Todos, onde explica esta tecnologia de linguagem muito acessível. Por isso, muito bem-vindo, David, aqui ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Maravilha. Olha, com este currículo tenho aqui umas questões para ti, mas antes de saltar para aí, vamos começar só por desmistificar este conceito da ética, que é um chavão. Por isso, para ti, o que é a ética e qual é o papel dela na inteligência artificial? Bem, a ética, se nós formos buscar aquilo que é a raiz do pensamento ético, na prática é a discussão, não é definição porque é algo fluido, mas a discussão sobre o que é o bem e o mal, o que é a ação correta e a ação incorreta. É claro que este é um conceito, repito, que é muito fluido porque depende muito dos contextos, depende muito das sociedades, depende muito do tempo, do período histórico em que falamos. E, portanto, atualmente o estudo da ética tem ganho uma relevância substancial, ainda bem, porque nós, enquanto sociedade, felizmente evoluímos e começamos a querer um determinado tipo de sociedade que se orienta por um determinado tipo de valores e princípios, nomeadamente, pelo menos nas sociedades ocidentais, os princípios humanistas e renascentistas que vieram já do século XVII, e que temos, na minha opinião, implementado em muitas áreas com bastante sucesso. Eu acho que é uma coisa fantástica que hoje em dia é-nos natural, portanto, nós pensamos nisso como sendo o normal. Nós, por exemplo, termos guerras com regras de humanidade, com regras de conduta, o que, se nós olharmos há 100, 200 anos atrás, era impensável. A guerra os civis eram assassinados, podia-se fazer qualquer coisa, podia literalmente arrancar olhos, e, portanto, e nós hoje em dia temos regras. Nós hoje em dia, nos exércitos mais desenvolvidos, digamos, nós temos nos centros de comando advogados que estão a ajudar os comandantes a tomar decisões de forma a apoiar na decisão para que a decisão seja legal. Quer dizer, em tempo real. Portanto, quando um avião está no ar e encontra um novo alvo, há a discussão de é legal atacar este alvo ou não. Em tempo real, e essa decisão orienta depois o ato militar. Portanto, eu acho que isto representa uma evolução clara em relação àquilo que nós tínhamos antes. Acho que é um excelente sinal de onde nós estamos hoje. Claramente, não é por estarmos muito melhor que estamos bem e que não há espaço para melhorar. São duas coisas diferentes. É possível estar-se melhor e não se estar bem. Portanto, eu acho que ainda temos um longo caminho a fazer, mas efetivamente nós temos uma sociedade que reflete e que já tem integrado na sua intuição, que é o que eu acho que ainda é mais importante, o comportamento ético. Claro, como eu indiquei, o comportamento ético é fluido, surgem novas situações, novos contextos nos quais é necessário decidir qual é que é esse comportamento e a tecnologia é um desses contextos, em que com o aparecimento de novas tecnologias precisamos de repensar o impacto desta tecnologia na nossa sociedade, no nosso comportamento e se esta tecnologia é ou não orientável ou orientada para o bem ou para o mal. Ok. Falaste em regulação e também, por exemplo, aí na questão das guerras tem muita a fronteira e agora lembraste-me para dois assuntos. Nós, por exemplo, na Europa com os Estados Unidos, na Europa é o Data Act, que tem como objetivo tornar a IA segura e transparente, e nos Estados Unidos temos ali quase um mosaico onde há leis federais exatamente que não são obrigatórias, depois cada Estado está a fazer os seus. E na semana passada no Jornal de Negócios vinha uma notícia a dizer que os portugueses ainda não confiavam na IA e pediam mais regulamentação, quando nós já temos aqui o EU Data Act. E também há críticas que dizem que muita regulamentação podem prejudicar a inovação.
Se pensares neste balanço entre proteger os dados dos utilizadores e inovação, quem é que achas que está a tomar o melhor partido? A Europa ou os Estados Unidos? Bem, eu acho que neste momento o problema é que nós ainda não temos uma solução ou uma resposta concreta para isso, porque o mundo é complicado. E infelizmente, como a minha esposa costuma ficar irritada comigo, eu costumo dizer a resposta é sim e não. Aqui a resposta é nenhum deles é ótimo, porque o mundo é um mundo complexo. O que é que eu quero dizer com isto? O ideal, obviamente, seria que nós restringíssemos o desenvolvimento destas tecnologias à nossa capacidade de criar regras e regulamentação que garantisse o seu uso em contexto adequado. Aquilo que nós vemos na história é que houve uma única situação em que isto até correu mais ou menos bem, que foi com o aparecimento da energia atómica. Isto porque os ataques de Hiroshima e Nagasaki foram de tal forma chocantes que de repente o mundo acordou e temos que fazer qualquer coisa. E então houve uma regulação que efetivamente preveniu de uma forma eficaz a proliferação e o uso de armas nucleares. Por alguma razão nunca mais foram usadas, não é? Por alguma razão há um clube relativamente restrito que tem acesso a estas armas e, portanto, eu considero que este é um exemplo em que nós conseguimos responder de uma forma adequada e de uma forma global ao problema. A inteligência artificial não é uma tecnologia, pelo menos para já, suficientemente chocante para conseguir obter esta resposta, digamos, coordenada do mundo para a regular. E, portanto, surge sempre aqui uma dificuldade grande na tomada de decisão, que é, eu se regulo, naturalmente eu vou desacelerar a inovação. É assim, é uma questão óbvia. Eu estou a meter regulamentações, estou a meter obstáculos, estou a meter limitações àquilo que é o trabalho de desenvolvimento, este desenvolvimento vai ocorrer de uma forma mais lenta. Se nós não paramos todos ao mesmo tempo, e quando digo todos, estamos a falar não só entre os países do Ocidente, mas de um ponto de vista global, levanta-se a questão. Eu estou disposto a, porque quero que o desenvolvimento de inteligência artificial na Europa seja suficientemente ético, a que outros blocos, como no melhor dos casos os Estados Unidos da América ou a China, no pior dos casos a Rússia, Coreia do Norte, Irão, ganhem liderança nestas áreas numa tecnologia que tem um impacto gigantesco. Nós nunca tivemos uma tecnologia com um potencial tão grande de impacto na economia, na guerra, na saúde pública. Nós estamos dispostos a ficar para trás nesta corrida para termos um desenvolvimento cuidadoso e ético? E não é fácil responder a isto. Não é fácil responder a isto. E aquilo que nós vemos, curiosamente, é nos Estados Unidos, são os próprios fabricantes de tecnologias de inteligência artificial, as OpenAIs, as Metas e afins, o próprio Elon Musk, que fizeram uma carta aberta que enviaram para o governo norte-americano a pedir para ser criada uma moratória, na prática a dizer, façam-nos parar de desenvolver isto para nós termos tempo de criar as medidas de segurança e as decisões éticas e discutirmos isto antes de desenvolvermos a tecnologia. Claro que o governo dos Estados Unidos não fez isto, porque se o fizesse, iria estar a entregar de bandeja à China O avanço. o Foi nossa avanço. tomar. E isto é uma preocupação tão grande que não é por acaso que quando nós olhamos para a guerra comercial que existe entre os Estados Unidos e a China, com tarifas e afins, a primeira tecnologia significativa, não militar, que é sancionada e que é limitada, são as tecnologias ligadas à IA. É a exportação de GPUs da NVIDIA para a China. Não é por acaso. Portanto, isto é uma preocupação grande neste momento dos governos. Agora, se há regras básicas que nós deveríamos ter, algumas coisas a Europa está a fazer bem. A limitação, por exemplo, do uso do reconhecimento facial para fins comerciais ou governamentais. A limitação de uso de dados pessoais, que é possível fazer muita coisa anonimizando e por aí fora, e, portanto, há formas de continuar o desenvolvimento. Aí acho que está a ser feito um bom trabalho. Há outros que exigir a explicabilidade de sistemas. A explicabilidade é um problema que não está resolvido e, portanto, eu vou dizer o quê? Olha, agora não vou fazer um deploy de um sistema porque não consigo explicá-lo, mas quando não existe tecnologia para explicar, vou esperar que haja tecnologia. Mas quando tu utilizas
nós na Europa também utilizamos o OpenAI, não é? Ou seja, nós quando utilizamos esta versão gratuita, não nos é explicado o que é feito com os dados, mesmo quando usamos na Europa. Mas sabemos a priori que são utilizados para treinar os modelos. Quando uso uma versão paga, fico com a sensação que tenho mais controle. Mas isto é bem assim, porque não parece que o Datac também esteja a fazer isso dessa forma. Sim. Há aquilo que eles dizem e há aquilo que eles fazem. Não são necessariamente a mesma coisa. Nas versões pagas, quase todos os modelos comerciais, porque têm a noção de que se não conseguissem garantir isto às empresas, as empresas deixavam usar os seus produtos, aparece lá uma coisinha a dizer os seus dados não vão ser usados. Isso é o que eles dizem. Aquilo que é feito, não sabemos muito bem. Para além de que estas limitações são sempre um pouco relativas, não é? Porque existem tecnologias avançadas de crawling que permitem buscar os documentos todos e muitos de nós, mesmo documentos na Google Drive e não sei quantos, nós pomos lá, cria um link e toda a gente tem acesso a viewer e aquilo vai ser apanhado por um crawler, portanto vai ser incluído rapidamente. E há muita informação que nós mesmo não querendo dar, vamos dar indiretamente. Eu acho sempre alguma piada porque na aprendizagem por reforço, que é uma das técnicas de ensinar inteligência artificial, não é? O feedback do utilizador, é necessário um feedback que diga se a resposta é correta ou não. E nós temos esse botão no ChatGPT. Mas mesmo quando eles dizem que não estão a usar os nossos dados, lá há um botão, gostaste da resposta, não gostaste da resposta, escolhe a resposta A ou B. Então, se eles não estão a considerar o meu prompt, que informação é que eles retirariam desse feedback? Não é? Exatamente. Portanto, eles dizem que não usam, mas depois o facto de me estarem a pedir feedback indica-me que potencialmente sim estão a usar. Depois voltamos à discussão mais ética de é preciso uma regulamentação ou não, e voltamos outra vez a entrar na roda, não é? E entramos na mesma roda, exatamente. Portanto, é um problema complexo. Bom. Então agora vais-nos ajudar aqui na voz, porque já falamos dos países, já falamos aqui de algumas aplicações, mas esta é difícil. nós na voz... Esta não é fácil neste tema mesmo. Nós temos a inteligência artificial já em muitos produtos. Nós já temos patentes, mais de 1000 patentes. Nós temos inteligência artificial em sensores, em produtos de conforto para casa, software automóvel. E para garantir a confiança dos nossos utilizadores, nós já criamos o nosso próprio guião de conduta, de ética. Nós seguimos as leis de proteção de dados, nós perguntamos aos utilizadores que querem os dados encriptados no nosso servidor ou querem offline, anonimizamos dados, ou seja, já fazemos um conjunto de boas práticas. Mas para a nossa empresa, a Bosch, e para outras empresas que já seguem boas práticas como nós, o que é que achas que ainda podemos fazer para ir mais além? É assim, eu acho que neste momento é muito difícil ir mais além, até por uma questão de informação do próprio consumidor. Quando me estás a dizer que nós perguntamos ao nosso utilizador se quer manter os dados, 99% dos utilizadores não têm capacidade de compreensão do que é que está a acontecer para tomar essa decisão informada. É um bocado como aqueles pop-ups dos cookies, não é? Que foram postos lá e a única coisa que não se faz é aceitar lá. Portanto, apesar de ser uma medida meritória no sentido que procura endereçar o problema, mas depois na prática acaba por não se traduzir em muito. Eu acho que esse tipo de abordagens é suficiente neste momento. Uma vez mais, nós temos que equilibrar. A ética é isto, nós temos que equilibrar as coisas, porque nós não nos podemos esquecer que o não desenvolvimento de inteligência artificial também tem consequências. Porque se eu atrasar porque estou a proteger os dados dos clientes de uma forma exageradamente zelosa, se eu atrasar 6 meses uma solução, por exemplo, que me permite detectar mais facilmente tumores em imagiologia, e que potencialmente pode salvar vidas. Onde é que está o equilíbrio entre o salvar as vidas e manter a confidencialidade dos dados? Portanto, eu acho que há muitas coisas que se podem fazer e, por aquilo que me estás a dizer, vocês fazem, a anonimização de dados, haver a garantia de encriptação e afins, ótimo. Acho que essas medidas até devem estar nas leis. Agora, não devemos ser demasiado zelosos porque nós temos sempre que balançar estas duas coisas, que é, ok, o negar o benefício de uma tecnologia também tem consequências. Tem consequências na saúde pública, no ambiente, em particular a Bosch, que é uma empresa que trabalha em soluções de aquecimento,
Se vocês conseguirem reduzir, até com o parque instalado que vocês têm, se vocês conseguirem reduzir em 3% o consumo do aquecimento de água, vocês têm um impacto mensurável naquilo que é as emissões de CO2. Mensurável. E, portanto, sim, cuidar disso, mas lá está. Não há uma resposta simples. Acho que deve haver, eu não sei se vocês têm, mas deve haver um conselho de ética dentro das organizações. Essas coisas devem ser discutidas, mas uma vez mais, equilibrando o custo-benefício e tendo a noção de que a regulamentação e a privacidade dos dados é um custo. Ok? Boa. Estamos falando aqui de balanço. E se vamos para os balanços agora dos algoritmos. Aqui não é bem um balanço, mas conheces a HireView? Sim. Aquela empresa que, para quem não sabe, é uma empresa que substitui o entrevistador humano por uma inteligência artificial. Houve recentemente uma polémica muito grande, com pessoas que foram processadas e tudo, que era uma rapariga que era indígena e surda, e enquanto ela tirava a tese de mestrado, fazia part-times numa empresa que era a Intuit, e foi convidada a fazer uma entrevista para um trabalho a full-time. No entanto, ela teve que usar esta ferramenta da HireView e aquilo usa um algoritmo de inteligência artificial que olha para a expressão facial e para o som. Sem querer, esta rapariga foi preterida, não pelas respostas que ela deu, mas porque o algoritmo, mesmo sem ser de propósito, está enviesado e prejudica aqui estas componentes da expressão facial e da fonética. Tu achas que algum dia vamos conseguir ter uma inteligência artificial que seja neutra nos seus algoritmos, ou vai sempre ter um espelho da sociedade e dos preconceitos? Pronto. Eu acho que a primeira questão que nós temos que colocar, uma vez mais, de um ponto de vista ético, é melhor ou pior do que ter um ser humano? Porque os seres humanos também são muito enviesados, não é? E de um ponto de vista estatístico, é mais difícil nós detectarmos muitas vezes aquilo que é o enviesamento de um sistema humano, porque ele tem uma capacidade de autoexplicabilidade, que é como quem diz, de autojustificação, e muitas vezes esse viés é justificado até de uma forma pseudo-racional, que é aceite. E, portanto, o comportamento humano é enviesado. E nós temos que aceitar que as ferramentas, pelo menos para já, e eu acho que irão sempre ter algum enviesamento, vão sempre ser enviesadas. Nós temos sempre que contrabalançar, uma vez mais, isto são equilíbrios, se a performance, se os vieses das ferramentas forem inferiores àquilo que é o viés do ser humano, já é um ganho social. A coisa já está melhor. Uma vez mais, quer dizer que esteja bem, eu uso muitas vezes esta frase, pode estar melhor e pode não estar bem. São duas coisas diferentes. Está melhor, ótimo. Está bem? Não. Há espaço para melhorar, tudo bem. Agora, é mais fácil nós detectarmos vieses em modelos, porque eu posso mandar para lá uma carrada de dados de treino e depois analisar aquilo que são as respostas estatísticas do modelo, e portanto é mais fácil detectar vieses no modelo do que num ser humano. O que é muito importante que esteja implementado é que haja uma forma de recurso, que haja um processo de recurso. Enquanto nós não tivermos a explicabilidade perfeita dos modelos, em que nós sejamos capazes de examinar e dizer, olha, esta decisão foi tomada por esta e esta razão, e estas razões estão alinhadas com aquilo que é política e ética que nós pretendemos, até nós chegarmos a esse dia, nós temos que dar ao indivíduo que é afetado por uma decisão de um modelo um método de recurso, um método dele apelar, dele dizer, ok, vamos resolver isto porque isto não funcionou bem no meu caso. E já agora, convém também referir que é assim, se o modelo detectou ou tomou uma decisão enviesada nesse cenário, é porque o dataset era enviesado, o que queria dizer que já houve uma série de seres humanos que tomaram decisões enviesadas no passado que informaram esse modelo. E, portanto, ele acabou por ser torna-se muitas vezes um espelho da realidade, um espelho da sociedade, que é desagradável para os seres humanos, que é muito mais fácil nós dizermos isto é a inteligência artificial que falhou, isto é o viés do modelo. Descartar a culpa. Mas a realidade, e nós vemos isso, houve um caso na Amazon também, já há bastante tempo, que eles criaram um algoritmo para contratação, que era discriminatório das mulheres e de indivíduos de raça negra. O modelo não é racista, o modelo não é machista, o modelo apenas expôs uma realidade estatística, que era estatisticamente eles estavam nos processos de recrutamento a discriminar
mulheres e indivíduos de raça negra. E, portanto, na altura foi um escândalo, eles retiraram o modelo. Eu acho que foi um erro terem retirado o modelo. Eu acho que eles deviam ter melhorado o modelo depois de reconhecerem que é assim, o modelo não está a fazer nada diferente daquilo que nós fazemos até agora. Está só a tornar evidente aquilo que nós andávamos a fazer até agora. Eu gostei dessa tua sugestão de recurso, mas quando olhamos, por exemplo, para o AIMO e o carro autónomo, aí não há recurso quando, por exemplo, um pedestre se mete à frente e ele, o carro tem de decidir vou contra outro carro ou contra a pessoa. Quando há uma decisão destas que impacta uma vida, e pode haver, vamos falar de casos extremos como uma morte, achas que aqui há alguma maneira de não culpabilizar alguém ou temos que olhar para o programador, para o algoritmo, para a máquina que faríamos esta análise? Assim, nós vamos ter que encontrar uma resposta para essa situação que eu acho que naturalmente vai ter que passar pela responsabilização da empresa que produz o dispositivo, o que é um pesadelo, não tanto pelas empresas, mas mais por uma questão de seguros, porque nós não temos neste momento uma framework de seguros que permita facilmente segurar. Uma empresa, se a Bosch criar um carro de autonomia 4, não é? Provavelmente vai querer, e se for responsabilizada, vai querer ter seguros que garantam essa cobertura. E, portanto, as seguradoras ainda não têm uma framework para trabalhar nesta área e é um obstáculo, mas eu acho que vão ter que ser as empresas. Isto porque eu dou um exemplo, os carros é um caso muito particular da questão da ética. É um caso muito particular porque é o seguinte, coloco-te a ti esta questão. Tu compravas um carro que tu sabias que ia estar disposto a tomar a decisão de matar a ti e a tua família se implicasse salvar mais estranhos do que as pessoas que iam dentro do carro? Isso assusta. Tu compravas o carro, ou compravas o do fabricante ao lado que dizia, olha, eu até posso matar 10 estranhos, mas os 5 ocupantes que estão dentro do carro não são a minha prioridade em termos de segurança. Tu estás disposto a que o teu filho morra para salvar um estranho e estás disposto a comprar um carro? Portanto, se isto não for regulamentado, as empresas têm um incentivo muito grande a defenderem os clientes deles. Claro. Ninguém vai São que eles vão pagar, não é? Eles vão pagar, senão. Portanto, eu acho que na questão da indústria automóvel tem que haver efetivamente uma regulamentação ética que obrigue a um comportamento standard para que depois, digamos, possam ser competitivos e então vamos tentar evitar o máximo de baixas, digamos, independentemente se estão dentro ou fora do carro. Mas agora tenho uma base regulamentar que me diz que eu estou a concorrer em igualdade com a minha concorrência. Porque senão a proteção vai ser sempre, vamos salvar quem está dentro do carro, e os peões e os outros, é chato. É chato. E a verdade é que a inteligência artificial às vezes assusta as pessoas, mas quem não percebe tão bem esta parte. Então eu fui pesquisar aqui 5 mitos sobre a inteligência artificial. Vou dizer alguns para ver se tu te rires. Que é... A inteligência artificial vai roubar todos os empregos. Ética é assunto de filósofos e não de técnicos. Terceiro mito. Basta anonimizar os dados que já não há risco de privacidade. A inteligência artificial já consegue ser verdadeiramente criativa sozinha. E último, mais dados resultam sempre uma melhor inteligência artificial. Agora, eu sei que tu já lidas com muito, ou já falas destes mitos no teu livro. Sim. Mas para resumir, eu gostava aqui de saber quais são as curiosidades ou perguntas mais frequentes que as pessoas te colocam quando falam aqui de inteligência artificial. A principal preocupação das pessoas prende-se geralmente com a questão dos empregos, não é? E do impacto que isto vai ter no mercado de trabalho. Até porque uma das bases que levou a criar o meu livro foi precisamente um modelo que eu criei para prever o impacto social com um grande enfoque naquilo que é o mercado de trabalho e aquilo que é a atividade humana. Portanto, a pergunta mais comum que me vêm perguntar geralmente vem de dois campos, que é dois extremos, que é, ok, isto não vai mudar nada, pois não? E o outro é, vamos perder os empregos todos. Não vamos perder os empregos todos. Há determinadas categorias de emprego que eu acho que vão continuar a existir. Eu não digo sempre, porque provavelmente quando acontecer eu já estou morto, portanto até posso dizer que é sempre. Não é tão rápido como as pessoas pensam, não é? Quer saber. Mas eu acho que vai haver categorias de emprego onde, particularmente empregos em que há uma mais-valia na interação humana, e aí incluo coisas como o cuidado de saúde direto. Nós quando estamos numa cama do hospital não queremos um robô, queremos ter um ser humano que esteja a cuidar de nós. Estamos a falar de hospitalidade, restaurantes, hotéis e afins. Estamos a falar de performance
performance, estou a incluir música, desporto, teatro. Há um conjunto de áreas em que efetivamente há um valor acrescentado pela presença de um ser humano e por ser um ser humano que está a fazer essa interação. Acho que quase todos os outros empregos têm um elevado potencial de substituição e alguns deles a muito, muito curto prazo. Muito, muito curto prazo. Mas não vão desaparecer. Eu costumo comparar isto um pouco à introdução dos carros. Quando os carros começaram a aparecer, quem era rico andava de carro, quem era pobre andava a cavalo. Hoje em dia inverteu-se. Quem é pobre, pronto, quem tem algum dinheiro anda de carro, quem é rico tem um cavalo ou dois para... Portanto, vai haver sempre um mercado para esse nível superior de experiência em que vai haver a necessidade de haver seres humanos envolvidos. Agora sim, vamos observar uma substituição gigantesca do trabalho humano por trabalho automatizado, ao contrário daquilo que a maioria das pessoas diz que mas vão ser criados empregos que nós nem imaginamos. Basta olharmos para os Estados Unidos hoje, 97% dos empregos nos Estados Unidos já existiam há mais de 100 anos atrás. Tecnologias de informação, esta coisa toda, e não sei quantos, Silicon Valley, 3% de empregos. 3%, muito pouco. Portanto, se nós de repente pensarmos em conduzir carros, aviões e barcos, representam 11% de toda a atividade humana, 11% de todos os empregos. Nós substituímos isto e são 11% de todos os seres humanos que têm um emprego que o vão perder. Quando a informática, que foi a informática, que olhamos à nossa volta, o trabalho de informação, representa 3%. Portanto, a probabilidade de nós criarmos empregos novos suficientes que acomodem a quantidade de pessoas que vão potencialmente perder o emprego é irrealista. Vai haver muita gente que vai estar desempregada, não por falta de competências, mas porque não consegue arranjar trabalho. Como sociedade vamos ter que nos repensar. E curiosamente a parte financeira não é aquela que me preocupa mais. Eu acho que a parte financeira nós já vimos várias experiências com o rendimento universal garantido, que é o conceito, para quem não conhece o conceito, é o conceito de que todos os cidadãos recebem uma quantia mensalmente que lhes deverá permitir viver de uma forma condigna e depois, se tiverem um emprego, ganham esse dinheiro por cima deste dinheiro, mas portanto a todos os cidadãos é garantido um nível de vida condigno. O que muita gente diz que não é sustentável, na minha opinião é perfeitamente sustentável e eu explico já porquê. Porque se nós olharmos para uma economia em que toda a economia é automatizada, em que a extração minéria é feita por máquinas, é transportada por caminhões autónomos até uma fábrica, operada por robôs e depois é transportado... A produtividade, não é? É garantido. O custo de produção de um produto ou serviço deixa de estar ligado a CAPEX, deixa de estar ligado à compra de bens, porque o preço de um robô é dividido por um grande número de produtos e serviços, mas começa a ser o custo de energia de operar esses robôs. Portanto, desde que nós tenhamos uma sociedade com energia barata, o custo de bens materiais ou serviços, digamos, de conforto material, vão reduzir radicalmente com a automação. E, portanto, mesmo com relativamente pouco investimento, vai ser possível dar a todos os cidadãos uma vida condigna, como, aliás, nós temos observado, não é? Nós olhamos para a nossa sociedade hoje, olhamos para a China tirou 300 milhões de pessoas da pobreza nos últimos 20 e tal anos. Portanto, é um processo que está a ocorrer e vamos retirar muitas pessoas da pobreza e eu acho que toda a gente vai ter um nível mínimo garantido. Agora, muitas destas pessoas que até vão ter algum conforto material não vão ter um emprego. E o que é que me preocupa? Quando tu conheces alguém, qual é a primeira pergunta que fazes a essa pessoa? O que é que fazes, não é? Sanidade mental das pessoas, como é que se vão manter ocupadas? Nós temos uma identificação com o nosso trabalho e socialmente ser produtivo representa ter um lugar na sociedade e nós observamos que muitas pessoas ficam desempregadas, entram em depressão e portanto é um peso psicológico e sociológico grande e nós vamos ter que mudar este nosso conceito de sociedade, porque de repente nós vamos ter 30, 40, 50% da sociedade que não vai estar a trabalhar, não porque são preguiçosos e ficam em casa, não há trabalho, não há nada para fazer. Então nós vamos ter que repensar qual é que é o nosso sistema de valores em sociedade,
o que é que faz com que eu me sinta valorizado em sociedade, para além de ter um emprego e de me identificar. Porque eu acho uma coisa muito curiosa, que é como é que uma pessoa geralmente responde quando perguntam, olha lá, o que é que tu fazes? Eu digo, eu sou A profissão. médico, eu sou, não dizem eu trabalho como, eu sou, há uma identificação. Achas que está a faltar, mesmo já tendo cada um o seu emprego, está a faltar literacia digital na inteligência artificial? Ou que já estamos num bom caminho? Eu acho que falta imenso literacia em todos os aspectos. Eu acho que em todos os aspectos da tecnologia, mas da inteligência artificial neste momento, porque é algo que vai ter de tal forma impacto na nossa sociedade e já está a ter, que as sociedades vão ter que discutir estes temas. Estes temas, estamos a falar de ética. Neste momento, e usando aí a expressão de a ética é só para filósofos, não, a ética é a sociedade que nós decidimos criar. É aquilo que nós decidimos que é importante para nós enquanto sociedade, que é uma sociedade que nós almejamos ter. E nós estamos numa altura em que estamos a redefinir aquilo que é a nossa sociedade, mais do que nunca, nós temos que pensar, ok, se nós não vamos ficar onde estamos, para onde é que queremos ir? Porque podemos ir para uma sociedade distópica em que toda a gente vive na miséria e há meia dúzia de pessoas que são donas dos robôs e das fábricas e que têm todo o poder e dominam, ou se vamos criar uma sociedade em que a maioria das pessoas não trabalha, mas tem uma vida que mesmo assim é compensadora. Que eu costumo dizer muitas vezes, todas as religiões que têm uma concepção de paraíso, no paraíso não se trabalha. E por isso, este conceito de termos uma sociedade em que há riqueza material sem haver necessidade de trabalho, há aqui alguma coisa na psique humana que nos diz que isto é onde nós queremos ir. E, portanto, a população, que é quem elege os nossos políticos, tem que estar suficientemente informada, para participar nas discussões, e segundo, para exigir àqueles senhores que elegem, que, como devem reparar, nós vimos ser discutido tudo na Assembleia da República, vimos ser discutido tudo menos o que é que está a acontecer, o que é esta revolução que está a acontecer e que nos está a passar como se fosse completamente ao lado. E, portanto, as pessoas precisam estar informadas para exigir, dizer, ok, isto está a acontecer, que medidas é que vocês vão tomar? Que sociedade é que nós vamos querer criar? O que é que eu quero para mim e para os meus filhos, com base naquilo que está neste momento a acontecer? E há muito pouca gente a falar sobre estes tópicos. Então não nos falta aqui um grande caminho para chegar lá. Falta aí, mas eu acho que este tipo de conversas que estamos a ter aqui são cada vez mais importantes. Quanto mais não seja para dar a primeira migalha do caminho de migalhas para as pessoas depois Criar o seguirem. awareness. Olha, já estamos a chegar ao final do nosso tempo. Foi uma conversa excelente, ainda tinha muitas perguntas para te fazer, mas para Vamos terminar... continuar com café. Vamos, exatamente. Para terminar temos aqui um Fire Quiz. Vamos a isso. Chamamos que Fire porque o objetivo é 10 perguntas e tens que responder abaixo de 5 segundos em cada uma. Ok. Estás preparado para o desafio? Isso é difícil que eu falo muito. Já deves ter reparado. Vamos lá então. Ora bem, vamos começar. Verdadeiro ou falso? Os robôs vão dominar o mundo. Verdadeiro. Ok. Vamos ter que desligar o Wi-Fi então. 2. Qual destas aplicações precisa de mais atenção ética urgente? Algoritmos de recomendação, reconhecimento facial ou assistentes virtuais? Algoritmos de recomendação. Preferias que uma inteligência artificial da Bosch controlasse a segurança da tua casa, o teu automóvel autónomo ou o que vai ser o jantar? O meu automóvel autónomo, vocês já têm experiência nisso. Ok. Código, open source ou secreto? Open source sempre. 5. Qual destas afirmações soa mais assustadora? O teu frigorífico sabe mais? O teu carro pode decidir onde ir sozinho? Ou C. O teu aspirador pode conversar contigo? O frigorífico sabe mais. Verdade. Se a tua inteligência artificial tivesse uma voz, qual seria? Seria a voz do Her, do filme Her. Ok, boa. Verdadeiro ou falso? Um robô da Bosch poderia recusar uma ordem humana por motivos éticos. Sim. A minha produção não vai ser fácil com as discussões. 8. Qual destes cenários é mais urgente evitar? Inteligência artificial preconceituosa, inteligência artificial curiosa demais ou inteligência artificial preguiçosa? Preconceituosa. Algoritmo de reconhecimento facial na rua, sim ou não? Nunca. Última.
uma frase para completares. Em 10 anos, gostaria que a inteligência artificial... Gostaria que a inteligência artificial estivesse a salvar vidas e a criar uma sociedade humana mais justa e equilibrada, ao invés de servir apenas alguns interesses. Excelente. David, muito obrigado por todas as tuas respostas. Muito obrigado eu pelo convite, foi um prazer ter esta conversa contigo. Excelente. E quem nos está a ouvir, em casa já sabem, sigam-nos nas redes sociais e até ao próximo episódio. Até a próxima. Bosch.